bem-vindos ao nosso segundo podcast, hoje com um tema importantíssimo e que complementa o nosso primeiro podcast, que é o sistema de combate a incêndio. Para isso, Renata, mais uma vez, nossa supervisora do setor de manutenção, e do outro lado, para falar um pouquinho sobre esse assunto, Kátia Frari, Matheus Frari, da Extin Frari, Grupo Frari. É um tema muito importante, né? E que a gente vê, a gente até mencionou isso no primeiro podcast, que muitos, não só condomínios, mas muitas empresas não se atentam ao sistema de combate a incêndio, muitos não têm até um projeto, né? Fala pra gente um pouquinho da importância disso, né? E eu acho que traz uma responsabilidade muito grande para todos os envolvidos. Sim. Boa tarde, né? O que a gente vem falando já ao longo do tempo, ao longo de 21 anos trabalhando nesse ramo, é que todo condomínio, todo comércio, enfim, que tem detentor de CNPJ, ele precisa de um projeto de segurança e pânico incêndio e precisa da execução do projeto. Claro que cada um nas devidas proporções dos seus quinais, né, das suas atividades, né? Então, o condomínio, eles são legislados por uma tabela e outros comércios, cada um no seu quinai. Mas é muito importante porque hoje, como existe a autovistoria e o corpo de bombeiro também hoje ele é isento, não que ele não vá fazer, mas ele também é isento de fazer vistoria. A gente faz a vistoria assistida, pode incorrer muito em responsabilidade, incorre em responsabilidade criminal e civil a falta do documento e a falta do projeto aprovado, né, do laudo, enfim, de toda a parte de execução. Então, tem muita gente que acha, não precisa, porque nunca vai acontecer. Mas é muito importante você estar assegurado, né? Mas se acontecer, a gente está falando de um incêndio, né? Falando de incêndio, né? A gente tem alguns exemplos que já aconteceram no Rio Grande do Sul, porque tudo é até acontecer a primeira vez, né? E por isso que é tão fiscalizado, por isso que é tão importante. Por isso as prefeituras hoje determinaram as autos-vistorias, né? Porque o Estado às vezes não consegue fazer toda a parte de fiscalização. Então os municípios estão vindo aí para fazer essa ajuda, né? Para ter essa ajuda da auto-vistoria. E a auto-vistoria, um dos itens mais importantes, quiçá, né, seria a parte de execução e a parte de incêndio, que tem muita gente que deixa mesmo para lá, tem gente que não faz manutenção, tem gente que vê que uma sirene tocou, isso é um sinal que tem vazamento ou que tem alguém usando o sistema, deixa para lá. Então, ou desliga, que é mais fácil. Ou desliga para não ouvir o barulho da sirene. Isso aí. Então, aí, quando precisa, não está funcionando, entendeu? Então, no caso que a gente está falando aqui muito de condomínio, a falta do documento, o fato do síndico ou do síndico ele se isentar, achar que não tem problema, isso pode acarretar dele responder civilmente, criminalmente, se acontecer algum problema dentro do condomínio, né? Então, o que a gente sempre fala, faça. Quem não tem, faça. Quem tem, faça suas adequações, porque aqui em Cabo Frio a gente tem... Quem não tem, faça, e quem tem, faça manutenção. Faça manutenção. É isso aí. Porque aqui em Cabo Frio, os condomínios, alguns prédios são muito antigos, mas muitos, a grande maioria, né? Mas só que muitos deles tem um sistema de incêndio, mas totalmente inativo. Então não tem, é como se você bota um quadro na parede, não funciona nada. Então, que a gente assim, sempre espera que as pessoas tragam essa responsabilidade, que isso é muito sério, né? É muito sério. A gente chega sempre a comentar, quando a gente paga um plano de saúde e um seguro de carro, a gente não quer usar. Então a gente paga para fazer manutenção, para fazer um sistema de incêndio, para você ter tudo certinho dentro das normas do COSIP, né, que é o Código de Segurança e Incêndio e Pânico, para que você não use.
O bom é você fazer para não usar, mas se precisar, ele está lá. E a importância de ter uma empresa com todos os certificados de bombeiro, do COCIP, né? Isso. Nós somos credenciados no Corpo de Bombeiro, nós somos credenciados no CREA, nós temos 4 engenheiros que fazem isso tudo e a gente segue rigorosamente à risca tudo que determina o COCIP, né, que é o Código de Incêndio, Segurança e Pânico. Porque ali estão todas as diretrizes, né, para condomínio, seja com 400 metros quadrados, seja com 900, com 1.500, porque conforme vai aumentando a área total construída, o nível de exigência muda. Né? Então, não são todos que precisam só de extintor. Né? Não, alguns vão precisar só de hidrante urbano, mas a gente precisa seguir uma norma que são todas direcionadas e mencionadas no COCIP. Eu tenho alguns síndicos, Kátia, que quando a gente apresenta essa proposta de fazer o sistema de combate a incêndio, eles me respondem da seguinte forma: Renata, eu já tenho extintor e mangueira, não preciso de mais nada. Aí tem outros síndicos que falam assim, não vou fazer não, porque vai ter que fazer reforma. E para fazer reforma vai gastar muito dinheiro. Eu queria que você falasse em relação a essa visão deles, no sentido de que não é apenas o projeto, não é apenas o extintor e a mangueira, que muitos fazem, até mesmo a manutenção anual é feita, mas somente do extintor e da mangueira. E tem uns que não querem fazer o projeto porque falam que vai fazer uma grande reforma. Não, tem que fazer uma grande reforma, vai me custar muito, então, por mim, eu não quero fazer o projeto de incêndio no momento. Renata, não é só fazer a manutenção do extintor e da mangueira. Porque o que adianta você estar com o extintor e a mangueira se as bombas elas estão travadas, se o quadro elétrico não funciona? Então, não é só isso, é um conjunto. E como os extintores e as mangueiras têm validade anual, assim é o sistema de incêndio. A gente mora numa região que a salinidade é muito alta. Então, por muitas das vezes a gente faz manutenção, com menos de 8 ou 9 meses a gente tem que voltar lá, porque para dar garantia, porque existe algum vazamento, existe alguma coisa que está em desconformidade. Mas não é só isso. Tem que gastar muito. Não, gente, claro que não é uma coisa que você vai fazer e você vai ter proveito, é para sua segurança, o proveito é sua segurança. Mas o que acontece? Tudo tem adequação, porque se você tem num prédio já caixas de incêndio e eles não estão funcionando e você não tem o documento, acontece muito aqui em Cabo Frio também. Muitos prédios que foram feitos antes de 1998, antes de 1976, tem o sistema, mas não tem a documentação. Então a gente está agora implementando. Vamos readequar? A gente readequa e reutiliza tudo que tem lá, conforme as normas. O que dá para fazer, a gente faz, a gente readequa. Claro que perder a validade ou não perder a validade. Isso é uma condição do Corpo de Bombeiro. Quando é emitido o documento, ele vem já uma observação lá. Qualquer alteração do layout, o que é o layout? É o que foi colocado na planta. Porque o sistema de incêndio, ele é feito com as diretrizes daquela planta. Então, se você tira uma parede de lugar, se você faz um puxadinho, você faz um quartinho para o zelador, não está perdendo o layout. Aí ele perde a validade. Ele perde a validade também. Perde a validade. Toda mudança de layout perde a validade. Aqui em Cabo Frio também existe uma coisa que está acontecendo muito agora, é que, por exemplo, assim, tem um prédio que estava na rua Zumira Mendes e agora não chama mais Zumira Mendes. A gente tem que trocar o nome da rua. Muitas ruas mudaram o nome aqui em Cabo Frio. Então, isso é muito fácil de resolver. Isso é comum, né? Mas isso é muito fácil de resolver. Quando o documento está certo, o condomínio tem o laudo, o condomínio tem o certificado de aprovação e porventura mudou o nome, a gente só faz uma alteração de item, que a gente pega um documento na prefeitura falando que aquela rua mudou e está tudo certo. Tá tudo certo. Agora, o que não dá é para fazer reforma, de tirar a parede e mudar o que foi aprovado por uma planta já aprovada. Que na verdade, só voltando um passo atrás, tudo custa no condomínio hoje. Sim. É só prioridade. Então, quando é para fazer reforma numa piscina, pode. Quando é para fazer reforma numa fachada para ficar mais bonito, pode. Mas quando é para fazer investimento em combate a incêndio, não pode, porque é muito custo. Aí entra o ponto também. Tirando as exceções dos prédios que são muito antigos, não deveria se preocupar em fazer obra uma vez que tivesse sido feito corretamente do início. Sim. Então só se preocupa agora, vamos fazer então a parte de manutenção de incêndio. Não, vou ter que fazer muita obra. Mas por que eu vou fazer obra? Porque você nunca fez obra. Você nunca fez a manutenção preventiva. Entende? Então, por que você tem que fazer obra?
Não deveria. Se o prédio existe, até em questão de custo. Hoje, a maioria dos grandes construtores, das grandes empresas de engenharia, ela não constrói o prédio para depois fazer a aula de combate a incêndio. Óbvio. É muito mais barato que ela faça desde o início, desde o projeto. Então, que ela, além do fluxo de caixa do projeto. Então, essa preocupação, ela sinaliza um ponto muito anterior. Ela sinaliza um ponto que lá atrás não foi feito o que deveria ser feito. Aí agora se reclama do, não, porque eu não vou fazer obra, mas é a dor de cabeça que você tem que escolher, né? Tudo é escolha. Ou você vai gastar dinheiro com isso, ou você vai gastar dinheiro com advogado, com processo. Isso aí. Futuramente, porque pode acontecer alguma coisa. Sim, porque as seguradoras hoje, quando eu faço a renovação do seguro condominial, Ela se não tiver o laudo e tiver um sinistro com incêndio, ela não Então, pode. a gente teve um caso... Aí é o barato que vai sair caro. Sim, Vamos fazer só isso daqui, aí acontece alguma A coisa. gente teve um caso de um cliente em São Paulo que ele perdeu, não é exatamente esse nome, mas ele perdeu uma licitação com a Havaiana, tipo, uma licitação milionária, de milhões de dólares, porque na hora de fazer auditoria na empresa, que a Havaiana manda fazer auditoria na empresa, uma das partes da auditoria é o seguro constatou que tinha problema na documentação do bombeiro e não tinha extintor vencido. Eles perderam o prazo porque já estava no final, tipo assim, foi, sei lá, faltando 2, 3 dias, não conseguiram resolver, e eles perderam um contrato de milhões. Pô, o que é caro? Entendeu? Então, tipo... que tem preço e que tem valor, né? É questão de prioridade. Tipo, é o que eu mais vejo hoje. Os prédios que são antigos na cidade estão gastando algumas dezenas de milhares de reais para reformar a fachada, para ficar bonito, para alugar. Isso não é caro, né? Mas aí fazer a parte de combate a incêndio é caro. Então é prioridade. É exatamente isso. Prioridade. E uma pergunta, assim, que é bom a gente deixar bem claro aqui. O que acontece se o projeto de incêndio não for feito ou não for aprovado pelo Corpo de Bombeiros? Então, quando a pessoa ela opta de não fazer o projeto do bombeiro, isso é, como a gente estava falando, é uma escolha, é dela. Então, toda sanção, se houver algum sinistro ou alguém precisar e não ter no momento, é responsabilidade dela. É dela. Somente então, dela. Então, hoje aqui, tipo assim, quando a gente tem um CNPJ de uma empresa, igual lá com vocês e aí com a gente, nós respondemos pelo nosso CNPJ. Quem responde pelo CNPJ do condomínio? O síndico. O síndico responde. Qualquer coisa que acontecer e não conseguir fazer, não conseguir, o bombeiro não tem acesso ou não tem a parte que, literalmente de incêndio e pânico, que seja um condomínio com 4 casas, que pode ser 3 ou pode ser só extintor, placa e sinalização, como aquele que precisa de todo aquele hidrante, enfim, de tudo que o COCIP determina. Porque nada é inventado pelo grupo Frade ou por qualquer outra empresa credenciada. A gente precisa seguir uma norma, porque o analista do Corpo de Bombeiro, ele quando ele vê do que se trata, ele analisa baseado na norma. Então a gente precisa cumprir. Entendeu ali? Não foi aprovado. A gente já teve casos de ficar 1 ano para um projeto ser aprovado, mas a gente vai adequando, já conforme o condomínio, conforme a estrutura precisa, mas é aprovado. Só não é aprovado se não tiver jeito mesmo de fazer. Vamos lá. Kátia, tem uma coisa também que eu queria ver com você, para você explanar. Tem pessoas que não entendem que tem que ser uma empresa credenciada. A gente sabe que tem que ser empresa credenciada para fazer o projeto. E aí, um exemplo, o subsíndico tem um entendimento de como pode substituir um termostato. Aí ele vai lá e troca. E aquele condomínio entende que só a substituição dessa peça é o suficiente, porque é a única coisa que não está funcionando. E aí a gente, como administradora, a gente orienta que não funciona dessa forma, que tem que ser uma empresa credenciada, juntamente ao Corpo de Bombeiros, porque o trabalho vai ter que ser refeito. E não necessariamente a instalação que ele fez, a gente não tem como atestar que é correto. E, além disso, é emitido um certificado. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse. Todo serviço de manutenção e todo serviço de instalação de um condomínio novo ou de manutenção, ao final a gente testa todo o sistema, ele é fotografado, feito vídeo, a gente faz um relatório e a gente emite uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica. E a gente emite um CRG, que é um certificado de registro, aprovando ali
que aquele condomínio, que aquele estabelecimento, ele está apto a trabalhar. Ele está apto a ser, ele está em conformidade com o que determina as normas. Um terceiro, uma pessoa física que não seja um engenheiro, que não tenha um credenciamento, ele vai poder fazer isso. Ele vai atestar. Não tem como né? fazer. E quando você faz o teste, na mangueira, você faz o teste no sistema, você tem que fazer esse teste no sistema baseado numa planta, num projeto que já foi aprovado anteriormente. Porque não é só ir lá e botar para funcionar. Mas cadê o documento que isso aqui foi aprovado? Entendeu? Cadê? Aonde que está o documento que foi aprovado? Acontece muito hoje. Muita gente está fazendo manutenção em coisas que nunca funcionaram. Aí você perde dinheiro. Sim. Então tem muita gente, você fala, a visão vamos fazer é essa manutenção. Aí a pessoa faz, o que a gente mais vê hoje, alguns clientes chamam a gente, faz a manutenção aqui. Eu falo, não, cara, não é manutenção. Manutenção, vou fazer manutenção no meu carro está funcionando. Eu vou fazer uma manutenção no sistema de incêndio. Se o sistema está instalado de maneira correta, porque aí já não é manutenção. Então tem muita gente que fala assim, não, o alarme de incêndio não está ligado. Aí não é só pegar e ligar. Mas está funcionando o sistema. Então, isso aí, a visão da maioria das pessoas então não, vou fazer manutenção. Por que não? Porque aqui está funcionando. Mas quem disse só que isso daqui, vamos trocar Mas só quem isso disse que exatamente, isso aqui, mas quem disse que é igual ter extintor? Não, mas eu tenho extintor aqui na loja. Mas você nem sabe se é o extintor correto. Você nem sabe se ele está no lugar correto. Você nem sabe se é exatamente essa quantidade de extintor que você precisa ter. Se ele está na validade. Não sabe de nada. Não, mas eu tenho um extintor. Então, é igual manutenção. Eu vou trocar o pressostato. Mas você tem que trocar o pressostato. Que às vezes realmente você tem, mas é como se você tivesse um problema no motor do carro. Eu falo, não, eu troquei o óleo. A troca de óleo é uma parte de um problema muito importante, grande. Né? Então tem clientes hoje que acontece muito hoje em prédio, é um ponto que você está falando de manutenção, que hoje o cliente fala, não, a minha rede está despressurizada, não está com pressão. Aí ele acha que é para trocar o objeto ali para verificar a pressão, mas não é isso. Dentro disso tem múltiplos testes a serem feitos, que o que acontece aqui, que na maioria das vezes acontece que teve um problema na instalação de tubulação de água do prédio. Aí tem que fazer a obra. Mas o cara fica trocando meses e meses o negócio da pressão. Mas não é isso. Aí acontece muito, sabe o que? A gente verifica, analisa, faz o teste e fala, tem vazamento na rede. Aí sabe o que ele fala? Não quero, não vou fazer obra. Não vou fazer. Ele continua com a rede vazando. Ou ele vai fazer com uma pessoa que não é responsável, que vai fazer a obra lá, vai botar um material que não é adequado. Que aí entra no ponto que, assim, na parte de documentação, na parte de obra, na parte de extintor, todas as partes vão ter os orçamentos mais baratos, né? As pessoas que vão fazer algo mais barato e que vai continuar fazendo. Então, a gente vê muito isso hoje. As pessoas de hoje também, elas não querem pagar pelo medo de serem enganadas. Isso, né? Isso medo que eu de ser ia falar. A gente até brinca, as pessoas veem a gente, é igual meio que o preconceito que algumas pessoas têm com o despachante, né? Então, a maioria das pessoas ficam assim meio tipo, eu vou sempre ser enganado, Elas têm esse sentimento porque elas já foram muito enganadas nessa área de combate a incêndio. De pessoas fraudando extintores, fraudando manutenções e tudo isso. E a verdade ela tem que ser esclarecida. Tanto que diversos clientes a gente já falou, eu vou fazer o seu serviço, você pode pagar a gente depois. Clientes com medo. De falar, não, vocês vão fazer o serviço, vai embora. Não, faz o seguinte, a gente faz o serviço, eu vou pagar do meu bolso a mão de obra, eu vou pagar do nosso bolso o material vai chegar aqui para você vai ver a nota. Quando tudo estiver funcionando, aí teve cliente que falou, eu posso ligar para o bombeiro quando o sistema de incêndio estiver funcionando? Para ele vir fazer vistoria? Aí eu falei, você pode, mas você não acha que é muito tirar o bombeiro do quartel para isso? Eu falei, você pode pegar qualquer outra coisa. Por quê? O próprio administradora falou com ele que se ele não resolvesse e de novo ele tivesse sido golpeado, ele ia ser mandado embora do prédio, do zelador. Porque ele já tinha contratado 2 empresas que fraudularam ele. E ele tava mesmo. A gente nem sabe se é empresa, né? A gente nem sabe se é empresa. Se foi na verdade, o zelador ele não tem essa autonomia de contratar ninguém. Mas aí, no caso, mesmo ele não tendo autonomia, além de não ter, ele fez errado, foi fraudulado 2 vezes, ele falou, é a minha última tentativa. Aí tava ele, eu, minha mãe, ele e a síndica. A síndica falou assim, se der errado agora, você manda embora.
Sabe, tipo assim, pra você ver, uma parada que era pra ser tão séria, ser tão garantida, já era a segunda vez que ele tava sendo fraudulado. E muita gente chama a gente e fala assim, não, eu queria que vocês, por favor, olhassem aqui pra gente e vejam quantos extintores pode botar aqui, quantas placas. Muito. Eu não tenho, eu não faço isso no olhômetro. Muito. Isso não é desse jeito. Tem todo um estudo, né? Né? Você tem, é por isso que existe engenheiro de segurança. Você tem que fazer um É projeto. por isso que existe o órgão regulamentador disso, É. que é o bombeiro. O bombeiro fala, ó, tem Ele que que ter pode- quantos extintores. É não ele a que gente fala, é inventa. ele que determina, né? Não é a gente que fala assim, eu que falo assim, aqui tá tão bonitinho, aqui tem que ter. Não sou eu. A gente segue os parâmetros. Então não é nada que a gente passou pela nossa cabeça, né? E muitas das vezes a gente já deixou de fazer, porque não, eu não vou colocar. Porque o que acontece hoje nesse mundo nosso que é muito. Eu costumo até falar com ele que é tudo muito dinâmico, com WhatsApp, com câmera. Alguém filma eu entrando lá e colocando extintor e deu algum problema, não foi ela que mandou colocar nesse lugar. Então não é desse jeito, entendeu? Até porque quando é comprado o extintor, isso é um ponto importante. Quando é comprado o extintor, o bombeiro exige que você apresente nota fiscal. Então não é só você comprar o extintor e colocar. A compra do extintor é vinculado com uma nota, ou seja, você só consegue uma nota fiscal de uma empresa se for uma empresa correta. Sim. Essa empresa que tem a nota fiscal, ela tem que estar credenciada dentro do Inmetro, por exemplo, não só CREA e bombeiro. A nossa empresa hoje, ela está também credenciada no Inmetro, a gente também responde ao Inmetro. Aí ele pega a nota fiscal e ele vai anexar no projeto dele e falar, olha, eu comprei o extintor e está aqui. Então se acontece algum incêndio, o bombeiro vai falar, beleza, aconteceu incêndio, o extintor funcionou? O sistema de incêndio funcionou? Funcionou. Bacana. Chegamos para isso. Chegamos aqui. Não funcionou? Bacana. Quem que fez o sistema de incêndio? Tava com manutenção atualizada? Cadê Não o tava. certificado? Opa, cadê o certificado? Ah, não, tava legalizado. Quem que fez? Cadê Cadê a o laudo empresa? de autovistoria? Isso aí. Cadê a empresa? Nossa, o extintor não funcionou. Não funcionou? Cadê os extintores? Porque precisa fazer uma perícia. A polícia vai vir, vai periciar. Aí o ponto é, vai bater na porta de quem? Vai bater em qual endereço de empresa? Vai cobrar quem? É isso que as pessoas não se preocupam. Então, a gente tem um endereço. Múltiplos endereços. Que a pessoa pode bater lá e falar assim, ó, meu extintor não funcionou. Eu falei, legal. Por que não funcionou? Deixa eu te dar a garantia aqui, é minha obrigação. Minha obrigação é que o extintor funcione sempre. Mas se não funcionou por algum motivo, que pode ter algum motivo técnico e do próprio extintor por conta de pressão, de maresia, de furo, acontece muito em condomínio, por exemplo. Até um feedback. Sim. Condomínios, inclusive, que tem aluguel por temporada. Praia, areia, muita gente curiosa botando a mão do extintor, isso naturalmente vai acontecer, do extintor ter uma corrosão, do cilindro ter normalmente furos que são imperceptíveis, e isso vai acabar gerando que a pressão do extintor ela diminua, tranquilo, mas a empresa tem a obrigação de acionar a garantia dela. Ele vai bater aonde? Ele tem um interesse para ele colocar. A gente estava conversando exatamente sobre isso né? Quer saber se a empresa ela é uma empresa de verdade, é uma empresa estruturada? Visita a empresa. Não precisa confiar no que a gente está falando no podcast. Ah, não, quero saber se é empresa de verdade. Nosso endereço está aí, vai lá na empresa. Pede para conhecer os engenheiros. Pede para ver os documentos. Pede para ver as legalizações. Pede para ver os certificados. Essa é a maior prova de uma empresa séria que a gente pode dar. Ah, nossa empresa de extintor, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas ficam horrorizadas, né? Extintor, porque elas já foram tão enganadas. Tanto quanto legalização. Pede para visitar a nossa oficina. Quero pegar esse gancho aí do extintor que você está falando. Entra na oficina, vai ver a manutenção sendo feita, os extintores sendo descartados, a troca realmente dos componentes internos do extintor. Então, a verdade ela é clara. Sim. Então, pegando esse gancho seu do extintor, uma coisa que os condomínios costumam fazer assim, com mais frequência é a recarga dos extintores anual. E aí tem síndico que chega assim para mim e fala assim, Renata, mas por que eu tenho que fazer a manutenção anual se eu nem usei o extintor? Aí eu falo, mas eu não usei. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão chegar, vão pegar meu extintor, vão trocar a etiqueta e vai me devolver, porque eles não vão trocar o conteúdo deles. Porque eles estão acostumados com Então, errado. entendeu? Aí eu até aproveitando assim, não, deixa aí. Se eu não usei, pode deixar aí, não vou fazer manutenção agora não. Deixa aí para fazer ano que vem. Entendeu? Aí nesse período acontece alguma coisa. Aí eu falei, eu falei assim, a responsabilidade Tá é fora da sua. validade. Porque é uma coisa que você só consegue saber se funciona usando. Exatamente. E você não vai usar brincando, né? Então, tipo assim, A não tem ser como errar. adolescente. Não tem margem para erro, Não tem né? margem pra erro. Ah, não, o extintor tá aqui. Ah, não vou fazer manutenção, eu vou deixar ele ir. E aí? Como você vai saber? Na hora de pegar e usar? Então, tem dois pontos. Né? Primeiro, é a obrigatoriedade de legislação de você fazer a manutenção anual. Né? Não é a gente que inventa isso.
A gente só tem uma empresa porque a gente viu uma demanda que o órgão público manda. Ó, todo ano tem que ser feita a manutenção, pelos motivos que são claros, que é a parte técnica que eu vou falar, mas todo ano tem que ser feito, todo ano tem uma cor, tem isso aqui, a obrigatoriedade, que não sou eu que defino a obrigatoriedade disso. O segundo ponto é por conta do agente químico dentro do extintor. Realmente, se não tivesse um agente químico dentro do extintor e talvez fosse somente água, aí sim, ele poderia falar, pô, por que eu vou trocar? Só para mudar lacre? Só para mudar cor? Faria todo sentido, concordo até como consumidor, pô, só mudar água, né? Mas mesmo assim, você precisa trocar o agente químico e conforme a gente aprende, toda a química ela tem validade. Então, por exemplo, tem extintores, por exemplo, que extintores de água, por exemplo, ele pode ser reaproveitado? Não pode? É água. Então, tipo, tem que ser trocado. Mas tem extintores, por exemplo, como pó químico. O pó, ele tem um período de garantia. Aí que é o ponto. Você pode reaproveitar o pó? Que as pessoas pegam uma vírgula de uma brecha de poder aproveitar o agente químico, mas ela desconsidera totalmente um contexto. Então, qual é o conceito de você poder reaproveitar? Isso é uma coisa que donos de empresas de extintor não sabem, tá? Que eu vou conversar algumas meses, com bate-papo, o cara falou, sério? Eu falei, sério. Então, você pode aproveitar o agente químico? Pode. Primeiro, desde que você tenha rastreabilidade do pó. Então, isso já foi lá na parte da compra. Aonde eu estou comprando o agente químico? Sabe? Aonde eu estou comprando? Que aí isso bate no preço. Quando você vê uma coisa que é muito barata, como assim? É muito barata? Entendeu? Surreal. Então, tipo assim, primeiro, então se eu compro se eu compro o agente químico num lugar que é credenciado e me entrega a rastreabilidade do pó, já é um ponto. Então, às vezes, eu vou perder para o meu concorrente realmente que cobra 5 vezes mais barato do que eu, mas pergunta onde ele comprou. Entende? Então, tipo, se você consegue ver uma escala, aí eu comprei. Eu tenho a rastreabilidade desse pó? Tem. Aí eu vou comunicar isso ao órgão público. Uma vez que eu tenha a rastreabilidade dele e esse extintor esteja no meu ecossistema de manutenção, eu sei quando esse pó vence. Uma vez que eu sei quando esse pó vence, eu tenho um gap de vezes que eu posso reutilizá-lo. Se eu não tiver rastreabilidade, esquece. Eu tenho que descartar 100%. O pessoal esquece isso tudo que eu falei pra vocês agora e fala, pode reutilizar. E reutiliza. É mais fácil. Aí o que acontece, você não sabe de onde veio o pó, da qualidade, você não sabe a validade dele. Uma vez que você não sabe a validade dele, você não sabe se ele tá bom ou não. Aí você fica reutilizando, aí o pessoal acha isso. E o CO2 por si só, ele pode ser reutilizado porque ele não tem uma validade, o CO2 em si. O que vai ter a validade em comum desses todos é o cilindro. O cilindro tem uma validade, ele tem um período para fazer essa manutenção. Então, você vê como é dinâmico. Então, as oficinas, elas têm que ser divididas, por exemplo, em cabines, tem que ter o descarte do pó. Aí a gente tem que pagar uma empresa credenciada para vir colher esse pó de descarte. Então, por isso que o nosso preço é mais caro. Porque qual outra empresa que faz descarte? Joga onde? Joga onde? A gente tem que pagar uma empresa para vir um caminhão, para fazer o descarte legalizado, porque eu tenho que apresentar isso para o Inmetro. Por isso que quando o Inmetro foi fiscalizar, a gente falou assim, cara, hoje vocês são uma das maiores oficinas do Rio de Janeiro. E, porque tipo a gente falou, se esse é o jogo, qual é a regra do jogo? A regra do jogo é essa. Quero estar no jogo? Se eu quero estar no jogo, cara, bota a regra debaixo do braço e joga. Se eu não quero estar no jogo, cara, não vai. Porque no final de tudo a gente está lidando com a segurança de vidas, né? Óbvio. E a regra, como o Matheus está falando da regra do jogo, então a regra do jogo, para você estar de frente como síndico de algum condomínio, você está de frente a alguma empresa que você seja responsável, é cumprir. Né? Quem tem, você tem a documentação do bombeiro, você tem alvará, você tem vigilância sanitária, quiçá, você ter tudo. Né? Porque que você fica ali protegida, né? De tudo que está acontecendo. O que o Matheus mencionou sobre essa coisa do extintor é bem assim, meio que surreal, porque todo ano, quando você fala assim, não, eu fiz no ano passado, mas todo ano é lacre, né, Matheus, que muda a cor? Lacre. Lacre e anel. O lacre e anel lacre muda de cor. Então a gente sabe que tudo que está naquele ano é aquele lacre. E um exemplo, a gente vendeu, eu fiz a manutenção do extintor da Pontual. Então tá lá, a gente manda pro Inmetro, que aquele número de extintor, porque cada um tem um número, que aquele número de extintor é referente àquela nota fiscal. Isso. E foi para você. Referente ao agente químico. Referente ao agente químico. E eu tenho que te entregar um laudo.
Aí o que acontece? Sobre aqui. Se aí ano que vem, quando estiver chegando, como eu estou falando, eu vou falar, ó, aquele extintor seu está vencendo. Se for outra pessoa lá pegar e não tem essa não vou ter o termo de falar, que não tem esse cuidado de informar o Inmetro, que não tem essa responsabilidade, né? Dentro do Inmetro lá e dentro desse número do extintor, que seja o extintor 1000, você está vencida. Está vencida, está vencida, está vencida. É um tema muito que a gente deve tomar muito cuidado, né? É um tema que há muita resistência, né? A gente vê, a gente bate de frente, Renato fica em cima dos síndicos disso. Cara, e fogo não escolhe classe. Exatamente. Fogo não escolhe dia, fogo não escolhe gente mais rica, gente mais pobre, condomínio grande, fogo não escolhe. Ele vem e acabou. Ele não é meritocrático. Então, tendo ou não tendo, e normalmente acontece onde não tem estrutura. Exatamente. Porque na maioria dos casos hoje, isso é até um índice interessante para vocês terem, o incêndio ele acontece por falta de prevenção. Ele não acontece porque do nada, a não ser zonas de mata e tudo mais. Mas na maioria das vezes o incêndio e a fatalidade do incêndio, ela ocorre por conta de falta de prevenção. Porque o incêndio ele não nasce grande, a não ser que seja uma explosão, mas ele não nasce grande, não consegue prevenir, não consegue diminuir a zero o número de fatalidades. Então o incêndio acontece por falta de prevenção. Onde não tem prevenção tem incêndio. Bom, pessoal, muito obrigado pela explicação, pela explanação. Acho que deu para a gente passar isso para o público também, né, das responsabilidades, dos cuidados que a gente deve ter anualmente, né? Obrigado, Renata. Obrigado, Matheus. Obrigado, Kátia. Tchau, pessoal. Valeu. Valeu.